Hoje eu vou sofrer, hein? Pode fechar a porta, gente. O problema não é deles não, gente. O problema é meu que... Filipenses capítulo 1, verso 12. Tema: quero sumir deste mundo. Vai dizer assim: quero ainda, irmãos, certificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as cadeias em Cristo, de toda a Ana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns, efetivamente, proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Antes, por amor, sabendo de que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isso me regozijo. Sim, sempre me regozijarei, porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Portanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Aleluia. Feche seus olhos, vamos agradecer ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te louvar. Nós queremos te agradecer, Senhor, por todos os benefícios que o Senhor nos tem feito. Dai-nos, Senhor, da tua presença. Dai-nos, Senhor, da tua infinita bondade. Nos abraça, Senhor, com teu Espírito. Nós necessitamos de ti, Senhor. Senhor Jesus maravilhoso, nós nos rendemos diante de ti e clamamos que o Senhor opere em nós, meu Pai, todas as transformações necessárias para que nós sejamos moldados à tua imagem e semelhança. Em nome de Jesus, nos dá da tua graça, cura, meu Pai, cura as feridas da alma, cura as feridas do Espírito, meu Pai, conforta cada um que entrou aqui nesta noite, Senhor. Nós precisamos da tua presença, Espírito Santo. Não permita que isso seja uma palestra, não permita que isso seja apenas um encontro de igreja, meu Pai, mas que seja, meu Pai, um momento de transformação, um momento de alinhamento, um momento de progresso na tua presença, Pai. Nós precisamos de ti, Senhor Jesus. Sem ti, a nossa vida não há sentido. Sem ti, meu Pai, não tem como continuar. Senhor Jesus, nos dá da tua graça, da tua presença, Senhor, nos ajuda. Em nome de Jesus. Amém. Gente, quero sumir deste mundo. Quem, pelo menos, nos últimos 100 dias, por assim dizer, 120 dias aí, já não, pelo menos passou pela sua cabeça, ou até mesmo verbalizou essa frase, né, ou parecido,
assim, não estou aguentando mais, quero sumir daqui, não está legal aqui, acho que a maioria de nós já dissemos isso nesses dias que estão passando, nesses dias tão complicados que nós estamos passando. E, na verdade, isso não é vergonha para ninguém, isso não demonstra, no primeiro momento, assim, a gente vai aprofundar mais nisso, não aponta para nenhuma fraqueza que denote pecado da nossa vida, porque em momentos de lutas, em momentos de dificuldade, a gente vai ver que o próprio apóstolo Paulo, ele faz um pensamento, uma reflexão de vida, ele olha para dentro de si mesmo e fala, estar com Jesus é muito melhor do que ficar nesse mundo tenebroso que nós estamos vivendo, né? E Filipenses, ela tem um apelido, o livro de Filipenses ele tem um apelido chamado Epístola da Alegria. Quando você vai puxar a palavra alegria, ela é repetida diversas vezes nessa carta de Paulo a Filipos. E a gente pensa que Paulo escreveu Filipenses, às vezes a gente vai olhar por ser uma carta de alegria, e talvez a gente possa pensar que Paulo escreveu Filipenses comendo uma bela picanha, tomando ali um bom chimarrão, debaixo de um cobertorzinho ali gostoso. A gente vai falar, ele devia estar festejando, né, fazendo festa nesse momento. Mas não, Paulo ele estava preso. Existem algumas epístolas, né, nas escrituras que são chamadas epístolas pastorais, né, que é Filipenses, Colossenses, Efésios e Filemão, são 4 cartas, onde Paulo escreve no seu período de num período de bem parecido que nós estamos vivendo. Ele estava numa prisão domiciliar. Às vezes pode parecer engraçado, mas quando a gente começa a refletir na vida que nos é apresentada para nós nesse tempo que nós estamos vivendo, é mais ou menos isso, né? A gente aqui fazendo um culto com lotação limitada, preocupado, e uma série de restrições, crianças não podem ir para a escola, e não pode isso, não pode aquilo, não pode falar o que pensa, não pode nada. Não pode nada, nós estamos numa espécie de prisão. E Paulo também estava nesse momento, né? Quando a gente vai para os Apóstolos, capítulo 28, vai falar justamente desse tempo, onde, até mesmo avisado pelo Espírito, o Espírito Santo avisou para ele, não vai para Jerusalém que você vai ser preso. E perceba, às vezes o Espírito fala conosco de uma maneira a tentar nos dissuadir de algumas coisas, mas que são os propósitos da nossa vida. Muitas vezes o Espírito Santo tenta nos dissuadir do nosso propósito. Paulo ele foi avisado por 2 profetas com relação, foi efetivamente assim, não vá que você vai arrumar confusão lá, você vai ser preso. E o outro profeta Ágabo fala, eu vejo você amarrado de mãos e pés se você for para Jerusalém. E mesmo assim Paulo foi. Porque Deus muitas vezes ele faz isso conosco, para saber se o nosso propósito está bem definido no nosso coração, Deus muitas vezes ele tenta nos dissuadir do propósito que ele tem para a nossa vida. Haja vista, você vai ver ali no livro de Números, no capítulo 22 em diante, vai falar a história de Balaque, de Balaão. E Balaão era um profeta, e no primeiro momento ele vai, e daqui a pouco Deus fala para ele não ir, daqui a pouco, é lógico, tem todo um contexto, que a gente não vai entrar agora, mas perceba que uma hora vai, outra hora não vai. E aquilo, na verdade, quando a gente vai olhar para o texto lá de Balaão, você vai ver que Deus, ele fez algo para mostrar o que estava verdadeiramente no coração daquele profeta. E com Paulo foi a mesma coisa, e Paulo ele vai adiante, e ele acaba ficando preso durante 2 anos numa prisão domiciliar.
E nessa prisão domiciliar era uma casa alugada, onde ele podia receber as pessoas, e ela era vigiada por alguns guardas da guarda pretoriana, né, que era, na verdade, uma legião. E essa legião, quando a gente vai ver uma legião bíblica, ela é composta de aproximadamente 5 a 6 mil soldados. Então perceba que ele não fez isso fazendo festa. Mas uma coisa a gente tem que começar a entender: o propósito de toda a luta que Deus permite com que a gente venha passar. E quando a gente está em meio de uma luta, a primeira reação do nosso corpo, da nossa carne que tem é: eu quero sumir logo disso. E uma das coisas que a gente, muito provavelmente, como eu disse, já falamos, eu quero sumir desse mundo, está muito chato viver nesse mundo. Fala a verdade, gente, não está chato. Hoje você tem que medir palavras, hoje é onda racista, é onda de gênero, é onda de classe social, é onda, tudo, você não pode falar nada, tudo ofende, tudo é difícil, tudo tem que vigiar, tudo é cansativo, tudo... Isso não é exclusividade minha, é todo mundo. E a gente vai ver que Paulo, ele aproveita esse momento, né, de prisão, para poder elaborar cartas, para poder alertar as pessoas, para poder pregar o evangelho, para poder disseminar aquilo que ele tinha recebido do Senhor Jesus. E vamos lá, gente, quando a gente vai ver a experiência de Paulo em Filipos, não foi uma experiência nada agradável. Quando Paulo ele foi em Filipos, a gente vai ver isso ali em Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Paulo ele tinha o desejo no coração de pregar a palavra de Deus na Ásia. E vai falar que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, impediu ele de ir. Olha para você ver, o cara queria fazer algo bom. O cara queria fazer algo para o qual ele foi chamado a fazer. Só que não rolou. Ele falou: então tá bom, já que não é para ir para a Ásia Menor, eu vou para Bitínia. E vai falar que ele tenta ir para Bitínia também, mas o Espírito de Cristo não permitiu. Poxa vida, o que será que acontece, né? E ele foi dar uma cochilada, né? Falo para vocês, quando as coisas não estão dando certo, a melhor coisa que você faz, vai dar uma cochilada. Vai tirar um ronco. E ele foi tirar um ronco, e vai falar que no momento que ele estava dormindo, aparece uma visão para ele, onde um homem fala assim: ó, atravessa a Macedônia e ajuda-nos. E nesse momento ele entendeu que ele tinha que ir para Macedônia. Macedônia era uma região próxima da Grécia, próxima ali de Corinto, né? E onde ficava Filipos. Filipos ficava ali na região da Macedônia. E quando ele chega em Filipos, né, ali ele desencapeta uma jovenzinha que tinha um espírito de adivinhação. E aquele espírito que estava sobre aquela cidade, a gente tem que entender um contexto espiritual. Aquilo não era um espírito que estava sobre uma jovem. A jovem fala, uma mulher, né, uma menina, né, uma jovem fala a respeito da igreja que está se formando, fala de uma igreja jovem, tipo uma igreja nossa. Nós somos uma menina, né, porque a mulher simboliza a esposa de Cristo. Então é como se nós fôssemos uma jovem. E aquela jovem, ela tinha um espírito de adivinhação, e Paulo, ele repreende aquele espírito. E quando ele faz aquilo, ele causa uma comoção na cidade. E ele é levado preso. E vai falar que ele é levado preso no cárcere interior. E cárcere interior, gente, a gente vê as prisões do Brasil. Prisão no Brasil, por mais que a gente vê prisões lotadas, uma série de coisas, mas o camarada tem celular, tem televisão, tem gente aí que tem ar-condicionado, tem uma série de coisas. Mas o cárcere interior é a representação do inferno. É a representação do mais baixo nível de podridão para onde uma pessoa pode ir. Então, o camarada que estava na primeira prisão, que eram os presos do colarinho branco, eles urinavam, defecavam lá em cima e descia tudo para o cárcere interior.
Era a parte mais alta, aquilo descia tudo. Então Paulo estava ali no meio das fezes, no meio da urina, no meio de rato, no meio de uma série de coisas. Só que vai dizer que em meio à tribulação, em meio, porque vamos concordar, em meio a uma negativa que Deus o negou de fazer a vontade dele, porque ele tinha um planejamento, ele tinha uma vontade de ir para a Ásia, e Deus levou para outro lugar, e nesse lugar ele fala, beleza, eu estou fazendo a vontade de Deus, eu vou chegar lá, vou arrebentar, vou detonar com tudo. Só que chega lá, ele apanha, vai para a cadeia. Imagina se fosse nós que estivéssemos no lugar dele, o que nós iríamos pensar e falar, pô, Deus, não tem esse negócio de vencedor, não tem, e Deus me manda para cá. Só que Paulo, ele estava juntamente com Silas, e na hora que dá meia-noite, ele começa a louvar o Senhor, né? Acho que ele levou um pandeirinho lá e começou a fazer um corinho de fogo lá, né? Mandou um desemboca o vaso, um divisa de fogo, varão de guerra. E ele começou a adorar o Senhor à meia-noite. Vai dizer que aquele lugar abriu-se as cadeias. Porque o louvor, ele tem essa capacidade, o louvor em meio a cárceres interiores, o louvor no momento onde nós estamos no mais profundo da nossa angústia, no mais profundo das nossas prisões, o louvor tem a capacidade de abrir cadeias, não só para nós, como para aqueles que estão ao nosso redor. E ele começa a adorar o Senhor, e na hora que o carcereiro vê aquela cena, o carcereiro ele tenta se matar. Por quê? Porque o carcereiro, ele era responsável pelos presos que ali estavam. Então, se os presos fugissem, ele teria que pagar com a vida dele e com a vida dos familiares dele. Então, na hora que o carcereiro olhou e se viu desesperado, ele se viu com vontade de quê? Sumir desse mundo. Perceba a diferença de um homem convertido na tribulação e de um homem que não é convertido na tribulação. O convertido adorava, o convertido tinha esperança, o convertido, ele sabia muito bem o seu propósito definido dentro de si, enquanto que o não convertido, a primeira reação foi, eu vou sumir desse mundo. E Paulo olha para ele e fala assim, não faz isso não. Paulo, ele pede luz, né? Ali estava escuro, eles colocam ali uma tocha para ele, e ele fala assim, não faça assim. E ele fala, mas como que eu vou ser salvo agora? Ele fala assim, calma, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua família. Às vezes a gente joga esse versículo, né, para a parte espiritual em primeiro lugar, mas a parte espiritual, ela vem secundária. Será salvo tu e sua família, o que é? Deus vai proteger para que vocês não sejam presos e mortos por Roma. E lógico, a gente vai ver que depois eles se converteram. Mas o que Paulo estava falando? Se converte, crê no Senhor Jesus, Ele vai dar uma solução de tal modo que você não precise sair desse mundo. Crê no Senhor Jesus que Ele vai agir na situação de forma sobrenatural, naquilo que você não pode fazer, para poder fazer com que o nome dEle seja glorificado na tua vida. E assim aconteceu. Então a gente vai ver que situações de desespero, situações de prisão, situações complicadas na nossa vida, a gente tem que começar a ter uma ótica diferente, a gente tem que começar a ter uma ótica segundo Cristo, das lutas que nos sobrevêm, das situações chatas que vêm sobre a nossa vida. E a gente vai ver que depois disso, Paulo, ele vai embora, ele segue seu caminho, até que ele foi preso, e aqui estamos. Em que Paulo está aqui, escrevendo uma carta. E ele começa a falar assim, né? Eu estou escrevendo para vocês aqui, porque eu estou preso, só que a minha prisão, só que a tribulação, só que aquilo que me faria querer sumir daqui, aquilo que seria desesperador para muitas pessoas, tem sido usado para a glória do Evangelho. Tem servido de testemunho para algumas pessoas que estavam presas ao sistema deste mundo.
Porque às vezes nós queremos sair deste mundo, mas nós não percebemos que nós estamos sendo observados, nós estamos sendo olhados por pessoas que estão presas ainda no sistema desse mundo e estão encucadas, querendo entender o que está acontecendo na nossa vida. Como nós estamos reagindo? Então, olha o que acontece, ele estava lá, Lucas acompanhava Paulo, e ele lá escrevendo as suas cartas, e era um dia de um soldado tomar conta de Paulo. E eu acredito que na primeira vez que o primeiro soldado que foi lá, né, foi acessar Paulo, vou lá cuidar daquele crente, aquele cara doido, aquele crente doidão, que desafiou Roma. E na hora que ele sai dali, ele sai impactado. Porque Paulo tinha tantas experiências com Deus, Paulo tinha tanta coisa do céu para falar para aquele cara cuja sua visão era limitada a um sistema desse mundo, que ele sai impactado. Então ele vai render, vai fazer a rendição do outro soldado. Ele fala: vai lá escutar Paulo, que você vai ouvir coisas maravilhosas, que vai abrir tua mente. E isso começou a multiplicar. Você já parou para pensar que esse tempo que nós estamos vivendo é um tempo para a gente ganhar gente para Jesus? Sem muitas vezes pregar o evangelho, sem ficar lendo versículo. Porque a gente tem que tomar cuidado com uma coisa. A gente tem que entender o propósito desse tempo nas nossas vidas. O propósito desse tempo para nossas vidas é para que o nosso testemunho venha chegar a outras pessoas que estão desesperadas, doidas, quase ao ponto de saírem verdadeiramente desse mundo. A nossa vida tem que apontar para uma esperança, a nossa vida tem que apontar para algo maior. E às vezes a gente deixa de fazer porque uma das coisas que o pecado trouxe em nós é algo muito perigoso, que é o perfeccionismo. E a maioria de nós hoje em dia é perfeccionista. Porque o perfeccionista, ele sabe que tem que fazer algo, mas ele coloca uma meta irrealizável para aquele momento. Então ele fala assim: já que é para eu ganhar alma para Jesus, eu quero ganhar 100 almas para Jesus. Mas cara, você ainda não está aperfeiçoado no Senhor, você não está habilidoso ainda nas coisas do Senhor para ganhar 100 pessoas, mas você está habilidoso para ganhar uma, para ganhar duas. Só que você vai deixar, pelo fato de você não alcançar 100, você vai deixar de fazer para não alcançar uma. De todo esse tempo que nós estamos passando aí, eu fazendo live, uma série de coisas, a gente sendo levado aí, forçado aí para a internet. Eu falo por mim, eu percebo, e não é nada efetivo ligar para mim e falar: estou aqui, mas eu percebo de formas, olhando nas entrelinhas, que eu ganhei 2 pessoas para Jesus, com o meu testemunho. 2 pessoas que tinham restrições com relação ao evangelho, e hoje estão aí achando o evangelho gostoso. Acabou, a minha função foi até aí. A partir de agora é o Espírito do Senhor. Mas o que é isso? É o testemunho da minha reação segundo aos dissabores desse mundo. Tem vontade de sair daqui? Tem vontade de sumir desse mundo? Muitas vezes nos bate a vontade de sumir desse mundo, né? Os caras querendo pôr focinheira na gente, uma série de coisas, é ruim, né? A gente vê hoje coisas totalmente sem propósitos, né? Eu falo, é ruim quando você estuda sobre determinados assuntos, que você vê o mundo vivendo uma hipocrisia, e você está impotente com relação a isso. Não tem o que fazer. E o que a gente tem que fazer nesse momento? Entender o que Deus espera de nós, entender o que Deus quer fazer com a sua igreja nesse momento, porque é um momento onde Deus está peneirando e fazendo com que surjam verdadeiros adoradores, não mais uma multidão, mas verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Eu falo que toda essa pandemia, ela veio para revelar verdades. Isso é uma pandemia que é cercada de muitas mentiras,
Mas Deus, Ele tem a capacidade de pegar a mentira e transformá-la e fazer com que ela redunde em verdade. Então a gente vai ver que muitas pessoas foram desmascaradas. Muitos de quem nós pensávamos que eram bons, a gente descobriu que era ruim. E muitos que a gente pensava que era ruim, a gente descobriu que era bom. Porque verdades vieram à tona, porque Deus, Ele trabalha, a ferramenta maior que Deus trabalha para poder derrotar o mal, é através da verdade, e da verdade em amor. Então Paulo, ele começa a falar assim, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas, porque sabe, muitas pessoas são conhecidas pelas suas cadeias, pelas bandidagens que praticaram. O fulano foi preso porque roubou, foi preso porque estuprou, foi preso porque... uma série de coisas. Só que nós começamos a entrar num tempo, não sei se você está acompanhando tudo que está acontecendo no mundo. A gente começa a entrar num tempo, por isso que eu falo, estejam atentos. Eu coloquei um texto no grupo da igreja, se você teve paciência para ler, nós começamos a entrar num tempo, nós estamos com um pezinho entrando num tempo, onde pelo fato de você trabalhar com a verdade, pelo fato de você amar a Jesus Cristo, corre o risco de você ir para a cadeia. E quando nós vamos para a cadeia, por um mal que nós fizemos, é motivo de vergonha. Mas agora começa a entrar num tempo onde, se nós falarmos a verdade, se nós fizermos aquilo que a Bíblia nos manda fazer, aquilo que Jesus nos chamou para fazer, talvez nós sejamos presos. Se nós formos presos, pode ter certeza, é tudo para a honra e glória do Senhor. Em nenhum momento o nome do Senhor será envergonhado na nossa vida. Aí eu pergunto, você está disposto para isso? Se agora fechar de polícia aqui e falar, vocês estão tudo presos porque estão falando de Jesus aí, o que você vai fazer? Você vai chorar e pedir pelo amor de Deus, não leva ou não? Não sou crente não, eu vim aqui só para ouvir falar. Ou você vai olhar para a autoridade e vai falar assim, por que estou sendo preso? Porque você é de Jesus, amém, estou indo com prazer, vamos embora. Qual é a tua reação? E ele vai falar que, com esse fato dele ter sido preso, e com o fato de nós estarmos passando tudo isso que nós estamos passando, muitas pessoas estão sendo estimuladas a pregar o Evangelho, muitas pessoas estão sendo estimuladas a querer Jesus, porque perceba, às vezes, quando o negócio está tudo fácil, ninguém quer Jesus, mas parece que agora o negócio apertou. Já aconteceu isso conosco. Agora que não pode ter muita gente no templo, as pessoas ligam para mim, o pastor, pode ir no culto hoje? Eu falo, então, se você chegar atrasado, você não vai poder ir. Mas eu queria tanto ir. Mas antes que podia ir, você não vinha. Mas agora, porque começaram a ver, através daqueles que são fiéis, daqueles que são cheios do Espírito Santo, que a fé verdadeira, ela redunda num estilo de vida diferente de viver, um estilo de vida a qual não se adequa a esse mundo, e é por isso que cada vez mais a gente está gritando dentro de nós mesmos, eu não quero ficar aqui, sabe por quê? Porque não é esse tipo de coisa que Deus tem preparado para nós, não é esse o modelo de vida que Deus tem preparado para nós. Então está começando a haver movimentos internos dentro de nós, dizendo, eu não sou daqui. Mas eu não sou daqui no sentido de não pertencer a esse sistema. Mas ao mesmo tempo você tem que entender que você foi projetado para aqui. Você não foi projetado para o céu. Porque existe uma teologia que nos estragou muito. Que foi a teologia do pré-tribulacionismo. Respeito quem creia nisso aí, mas eu não tenho base bíblica para nós podermos crer de maneira tranquila que esse é o padrão de Deus. Por quê? Porque o negócio de Deus é aqui na terra.
Deus, Ele estabelece o Éden aqui na terra. Deus, Ele faz todo o trabalhar do seu povo aqui na terra. E às vezes nós fomos, e lá atrás, eu falo porque até uns 5 anos atrás eu cria dessa maneira. Lá atrás eu fui educado como? Vamos vivendo aí na terra, e na hora que o bicho pegar na terra mesmo, a gente está tranquilo, porque Jesus, Ele vai sugar a gente daqui, né? Tem o termo lá, arrebatamento, que é o harpazo, né? Tirar com força, é como se Deus ligasse um aspirador lá de cima e nos sugasse. E eu estava tranquilo. Até que eu comecei a estudar mais sobre isso, por isso que é legal a gente estudar a outra parte, deixar o outro falar. Eu vejo aí as pessoas querendo calar muito os opositores. Não, os opositores têm que poder falar sim. Não pode ter privilégios de um lado para o outro, mas ambos têm que ter a possibilidade de falar sim. E quando a gente começa a estudar, você começa a perceber que houve uma cruz para poder tomar a posse dessa terra novamente. Porque, como que funciona? Quando Deus, Ele estabeleceu Adão no Éden, Ele deu a posse da terra para Adão. Falando: Adão, a terra é sua. Na verdade, a terra não era de Adão. A terra é de Deus. A palavra de Deus vai dizer lá em Êxodo 19, Ele vai falar: toda a terra é minha. Mas Ele fala assim: eu vou dar a posse da terra para você, uma espécie de arrendamento, né? Você trabalha nela, e você, toda a frutificação disso será para a honra e glória do meu nome. Então Ele colocou Adão lá. Então, segundo o costume judaico, quando isso acontecia, o dono da terra, ele tinha uma escritura selada. E selo naquela época não é igual a gente compra no correio, que é um papelzinho que a gente cola. Não, selo naquela época era uma cera que era derramada na junta do papel, e ali era selado com a marca do proprietário. Ele tinha um sinete, que era um carimbo da família, indicando que a propriedade era dele. Então o que aconteceu? Espiritualmente falando, ele dá uma cópia da escritura para o poceiro, e a outra fica em posse do dono da terra. Só que quando Adão peca, ele passa a posse da terra para quem? Para Satanás. De modo que Satanás, ele encontra com Jesus lá no deserto e fala assim: tudo isso darei se prostrado me adorares. Só que Jesus já sabia que aquilo ali já era dele. Jesus sabia que ele foi designado para isso. Então o que acontece? Quando Jesus, ele vai à cruz, ele reconquista a posse da terra. Então a gente vai ler lá em Colossenses capítulo 2, que vai falar o quê? Que Jesus, ele vai à cruz, ele rasga o escrito de dívida que havia sobre nós, expondo à vergonha os principados e potestades, e resgatando novamente a terra para nós. Resgatando a terra para nós, seres humanos. Então, isso aqui Deus colocou para que a gente venha tomar conta. Agora, como que a gente vai, nos momentos de tribulação, no processo de retomada dessa terra, a gente vai ficar pedindo para que o Senhor nos tire daqui? Eu quero sair desse mundo. Deixa eu te dizer uma coisa: tudo isso que nós estamos passando, tudo isso que nós estamos vivendo, sabe o que é? São instabilidades pelo fato de nós estarmos reconquistando novamente aquilo que é nosso por direito. A gente vivia um pensamento muito hollywoodiano, achando que tudo aquilo que Deus vai restituir para a nossa vida, vai ser restituído com a gente simplesmente frequentando um culto de domingo e dando um aleluia e glória a Deus. Não, meus amados, para a gente poder reconquistar aquilo que é nosso, para nunca mais perder, Jesus precisa mexer nas nossas entranhas, precisa mexer na nossa forma de pensar, precisa mexer nas nossas estruturas espirituais, para que a gente verdadeiramente nos tornemos filhos maduros para poder gerenciar essa terra. E tem que mexer com a gente.
E a gente estava lá naquela coisa, né? E vinha pregador, tempo de conquista, uau, vai vir, está vindo. Só que para tomar isso da mão do inimigo, precisa de cruz. O Brasil, talvez você possa aí estar lamentando tudo isso que está acontecendo. Eu tenho acompanhado o cenário político porque a política se tornou espiritual, se tornou fator preponderantemente espiritual para esse tempo. É um tempo de você se inteirar dessas coisas. Porque eu não sei se você está sabendo, um dos ministros lá do STF está querendo criminalizar pessoas religiosas que estão na política hoje em dia, alegando que elas usaram a religião como plataforma política para estar onde estão. Por quê? Porque perceberam que nós, como cristãos, nós estamos aqui trabalhando para que o nome de Jesus seja glorificado nessa terra, então estão tentando nos calar. E se você não entendeu, esse é o primeiro passo para acabar com isso aqui. Porque vai entrando devagarzinho. Eu entro com uma coisinha aqui, entro com outra coisa, daqui a pouco não se poderá mais falar de Jesus. Daqui a pouco não poderá falar mais sobre pecado. Eu não vou poder chegar e falar que adultério é pecado. Eu não vou poder mais falar que homossexualismo, é pecado. Eu não vou poder mais falar que roubar é pecado, afinal, vai machucar as entranhas de muitos políticos que lá estão. Então perceba, agora nós entramos num processo de conquista, e nós não podemos ter esse pensamento de, eu quero sumir desse lugar, eu estou desesperado. Não, isso é apenas o início do trabalhar de Deus, para que a gente possa ter a posse dessa terra. Eu não estou aqui defendendo político A ou B, mas é a primeira vez que um presidente da república sobe numa tribuna e fala, João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O modo como ele faz, não vou entrar em discussão aqui, mas nenhum daqueles que vieram lá atrás, pelo menos citaram um versículo, para pelo menos parecer que estão de mãos dadas com Deus. Por quê? Porque existe um projeto anticristo para poder nos tirar, para poder acabar conosco. E nós fomos chamados para isso. E muitas pessoas vão ser ganhas para Jesus por causa disso. E nós não podemos em nenhum momento vacilar, porque Deus está trabalhando na nossa vida. Vamos ser arrebatados? Vamos. Eu não estou falando que nós não seremos arrebatados. Mas o que eu quero falar para vocês é que nós não temos aquela coisa de, na hora que o bicho estiver pegando, Deus tira a gente daqui, deixa a gente lá no céu brincando num parquinho, jogando videogame espiritual, comendo picanha espiritual, comendo camarão espiritual, andando de Ferrari espiritual, enquanto os meus irmãos, enquanto a minha família se lasca aqui embaixo. Afinal, eles não aceitaram a Jesus. Que isso? Olha, abra comigo em Apocalipse capítulo 8. Apocalipse capítulo 8. Vai dizer assim: quando o cordeiro, e depois eu vou mostrar para vocês qual que é essa dinâmica do cordeiro aqui. Quando o cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu, cerca de meia hora. Então vi os 7 anjos que se achavam em pé diante de Deus, e lhe foram dadas 7 trombetas. Ou seja, muito provavelmente nós vamos ser arrebatados,
e ficar meia hora nas nuvens, como diz Tessalonicenses, e desceremos com o nosso corpo glorificado. Por que que isso, como que isso se dá? Apocalipse capítulo 5. Vai dizer assim: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora. Esse livro é um rolo, tá, gente? Todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Provavelmente esse anjo forte é Miguel, o anjo guerreiro. Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro, cheia de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes. Agora veja: e reinarão sobre a terra. Todo esse movimento, a cruz, uma série de coisas, é para nós reinarmos sobre a terra. Não é para tirar você daqui e você jogar videogame espiritual. Você não precisa sair deste mundo. É neste mundo que Deus vai te dar sucesso. É neste mundo que Deus vai fazer algo poderoso. É nesse mundo que você foi chamado para fazer parte de um exército para guerrear. Paulo entendia esse propósito dele. E ele discorre aqui falando: seria muito mais fácil para mim eu sair daqui e morar com Jesus. O que é incomparavelmente melhor. E de verdade. Porque quem morre hoje está lá com Jesus. Mas o que ele estava querendo dizer? O quanto antes for a minha morte, melhor para mim. Melhor para mim. Mas nós não fomos chamados por Jesus para poder ficar pedindo para Ele o que é melhor para nós. Nós fomos chamados para Jesus para podermos andar para aquilo que é melhor para Ele, para aquilo que é melhor para o povo dEle, para aquilo que é melhor, para aquilo que Deus deu para nós cuidarmos como sendo dEle. É para isso que nós somos chamados. Paulo entendeu isso. Porque em momentos de luta, nós vamos ter a tendência de pedir, né, Senhor, leva logo daqui. E sabe, deixa eu falar para você, é muito ruim quando você pede isso, porque eu quero abrir os seus olhos, é muito ruim quando você pede isso, porque isso te tira do propósito. Porque isso, pessoas que fizeram isso, não completaram a sua carreira da maneira como deveriam ocupar, como deveriam fazer. Veja comigo em 1 Reis, capítulo 19. 1 Reis, capítulo 19. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro
guarde bem essa palavra, mensageiro, a Elias, a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhes aprouver, que se amanhã, a estas horas, não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias, levantou-se e, para salvar a sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro. Agora o que ele fez? E pediu para si a morte, e disse: basta. Agora, ó Senhor, a minha alma. Toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Esse é o retrato de muitos de nós. Porque até fevereiro, nós estávamos aqui pulando, caindo, chorando, rodando, gritando, sapateando, matando tudo quanto era tipo de falso profeta, matando tudo quanto era casta de demônio, expulsando, fazendo planos, uau, cheio, promessas de Deus, profecias sobre a nossa vida, uau, vamos matando falsos profetas à espada. A gente tem que entender o contexto espiritual disso. Essa espada é a palavra de Deus. Com a palavra de Deus a gente já derrotou muita coisa, a gente já derrubou muito gigante, a gente já derrubou muito falso profeta através da palavra de Deus. Só que em determinado momento Deus permite não, na verdade, lógico que Deus permite, mas todas as vezes que nós ousamos enfrentar o inferno ele vai vir com uma resposta contrária. É aquilo que eu falei do Brasil. Estava tudo quietinho, tranquilo, por quê? Porque nós estávamos fazendo a vontade do inimigo. O inimigo chiava lá, dá dinheiro para os caras, sangra o Brasil. O Brasil estava sendo sangrado. O Brasil estava definhando, né? E chegou uma hora que o povo se levantou e a gente, não é nem presidente, o povo se levantou, uma nova consciência. Deus veio com o seu Espírito e colocou uma nova consciência sobre nós, e nós começamos agora a querer andarmos de maneira correta, e Deus colocou, né, um curativo, na onde estava sangrando. Só que, deixa eu falar para você, mosca vive de ferida aberta. Mosca vive de lugar que está sangrando. Mosca vive de feridas, vive de lugares que não estão limpos. E as moscas agora não têm do que se alimentar. E as moscas ficam juntando naquele curativo, tentando arrancar o curativo. Porque é uma reação do inferno contrária. E aqui aconteceu a mesma coisa. E vai falar que o mensageiro foi falar, não foi a própria Jezabel, foi um mensageiro. A palavra mensageiro no hebraico é a palavra malar. Malar é a mesma palavra para anjo. Ou seja, algo espiritual veio, né? Pode até uma pessoa ter vindo falar para Elias. Lógico que isso aconteceu. Mas foi algo espiritual. Porque perceba, aquilo que nós estamos vivendo aqui é o reflexo do que acontece no mundo espiritual. Então o mundo espiritual se movimentou e usou a boca de alguém para falar: ó, a Jeza vai estar vindo aí pegar você, cara. E naquele momento, né? Aquele momento que ele estava naquela adrenalina, daquela coisa toda, o medo veio sobre a vida dele. Ele temeu. Na hora que aquela palavra entrou no coração dele, o medo bateu. E eu sempre estou falando com a questão do medo. Nós não podemos nos intimidar por aquilo que muitas vezes Satanás tem colocado no nosso ouvido. Nós podemos até escutar, nós não podemos ouvir os mensageiros de Satanás que vêm nos trazer más notícias.
porque ele vem com o intuito de trazer uma notícia para nos alertar, mas na verdade o intuito é para nos amedrontar. Porque vamos lá? Se Jezabel quisesse fazer alguma coisa para Elias, por que ela ia avisar? Ela não era rainha? Pega o exército, vai atrás do cara, eu vou avisar o meu inimigo que eu vou pegar ele. Então o que era o intuito? Era intimidar. E deixa eu te falar uma coisa, muitos espíritos têm vindo nos nossos ouvidos, tentando nos intimidar, tentando nos amedrontar, tentando nos paralisar. E o pior, tem gente que está dando ouvido para isso. E o pior, tem homem e mulher de Deus que está dando ouvido para isso e falando, não é que é mesmo. Gente, Deus tinha acabado de fazer descer fogo do céu. Foi jogado 12 baldes de água ao redor do altar. E vai falar que Deus, mesmo assim, Ele manda fogo do céu, consome o sacrifício e lambe toda a água. Afora isso, uma palavra de comando. E o povão todo foi para cima dos falsos profetas que ministravam na vida daquelas pessoas. Gente, convencer os outros a fazer um negócio deles não é para qualquer um, não. É só um convencimento vindo da parte de Deus. Deus deu uma demonstração de cuidado na vida desse homem extraordinária. Assim como Deus já deu demonstrações de cuidado na vida de cada um que aqui está. Agora a gente vai deixar com que o mensageiro de Satanás venha nos convencer do contrário. Venha fazer com que isso seja relativizado na nossa vida. Porque essa é a função de Satanás. Vem o profeta aqui e fala, ó, você está curado. E você se cura. Aí chega lá na sua casa e fica assim, acho que não foi porque o pastor falou, não. Foi porque eu já estava tomando remédio agora que o remédio fez efeito. É ou não é? Abre um comércio, o negócio começa a dar certo, né? Por quê? Porque a gente orou, a gente profetizou, você creu, o negócio começa a dar certo. Mas não foi Deus, não, foi sim, porque eu agi direito. É assim que começa, assim que o mensageiro começa a trabalhar em nós, na relativização das coisas. Daquilo, não é bem assim que a palavra quer dizer. A gente tenta encaixar segundo a mentalidade de Satanás. E sabe, quando isso entra dentro do nosso coração, sabe o que a gente faz? A gente corre para debaixo dos imbros da vida e fala, Senhor, perdi o gosto pela vida, estou desgostoso. Perdi a vontade de tudo. Quantos de nós não perdemos vontade de muita coisa nesse tempo? Cara, não é tempo disso, não é tempo de dar ouvido para aquilo que Satanás quer fazer. Porque ele vai pedir a morte para ele. Deus ouviu lá de cima, Deus tinha uma dívida de gratidão com ele. Não que Deus devesse algo para alguém, mas Deus ele é retributivo. Tudo aquilo que nós fazemos para Deus, Deus recompensou Elias de uma forma. Mandou com que ele fosse levado naquele redemoinho. Ele ganhou esse presente de Deus. Mas ganhou um presente de Deus com a sua obra incompleta. A obra profética que havia sobre a vida de Elias, foi incompleta. Ele tinha muita coisa para fazer, tanto é que na hora que ele vai subir, Deus fala assim, antes de eu te levar, você vai lá, unge a Jeú como rei de Israel, você unge Azael como rei da Síria, e unge a Eliseu no teu lugar. Por quê? Unge alguém no teu lugar, porque o propósito continua. Porque aquilo que eu quero fazer na terra, continua. Só que aquilo que você ganharia de mim, na vida eterna, que nós chamamos de galardão, quem vai levar é Eliseu. Tanto é que Deus deu a porção dobrada para Eliseu. Por quê? Porque você precisa fazer aquilo que Elias não fez, mais aquilo que você tem que fazer. E Deus é justo. E às vezes a gente fica aí, não estou aguentando.
vou desistir. Não vou orar mais, né? Eu já vi gente falando assim, não vou orar, porque todas as vezes que eu começo a orar, o inimigo se levanta contra mim. Mas se levanta mesmo, você quer que o cara fique quieto? Toda ação gera uma reação, mas deixa eu te falar, maior o que está em nós do que aquele que está no mundo. Vamos para outra pessoa que pediu, que entrou nessa coisa aí. Abra comigo em Jonas, capítulo número 4. Pode procurar aí que tem Jonas na sua Bíblia aí, viu? É de Miqueias. Tem Miqueias também. A maioria hoje é tudo digital, então não tem esse problema, né? Jonas capítulo 4, versículo de número 6 em diante. Vai dizer assim: Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, a qual feriu a planta, e esta secou. Então, nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso, oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Mais um outro profeta, homem de Deus, que foi chamado para um propósito maravilhoso, de pregar para uma nação onde 120 mil pessoas não sabiam discernir a sua mão direita da sua mão esquerda. Eram pessoas que nunca tinham tido contato com nada de Deus, eles não tinham discernimento. E quando a gente não tem discernimento, a maldade começa a crescer em nós. E Deus fala assim: Jonas, vai lá pregar para esse povo, vai lá pregar para os seus inimigos. A gente conhece a história de Jonas, não vou repetir aqui, sabe que ele foi para tal. E quando ele prega essa mensagem, ele viu que a mensagem entrou no coração do povo. O povo jejuou, até animal jejuou. E eles foram salvos do juízo do Senhor para aquele tempo. Imagine só, com uma mensagem, você ganhar 120 mil pessoas para Jesus. É muito legal. Só que ele não soube ver glamour nisso. E quando ele senta lá no monte, para poder ver, né, porque ele sentou, ele achou que o povo não ia se converter. Ele falou: deixa eu ver de camarote aqui, Deus mandando fogo no meio desses caras chatos aqui. E ele viu que aquilo não aconteceu. E quando aquilo não aconteceu, Deus ele tem seus modos de falar conosco e de ver aonde está a nossa motivação. E Deus fez que uma planta nascesse e desse sombrinha para Jonas, e ele ficou ali confortável, comendo picanha, tomando chimarrão, assistindo Netflix, tudo pago pelo bolsa celestial de Jesus. Pô, que conforto, né? Tranquilo, fiz a minha obrigação, agora estou aqui tranquilo. Veio aquele momento de bonança sobre a vida de Jonas. Só que Deus vendo, né, que ele estava à vontade com o seu conforto, que ele, na verdade isso fala conosco, que ele ficou gostoso na sua zona de conforto, ele estava ali na sua zona de conforto. Deus permitiu que um verme, e esse verme a gente pode entender como uma praga, a gente pode entender como um vírus. Esse vírus entrou, o verme chegou, e destruiu aquilo que lhe dava conforto. E vai falar que Jonas começa agora a reclamar com Deus, porque a planta morreu. Mas a reclamação de Jonas com Deus não era porque a planta morreu, era porque a planta que lhe dava conforto não tinha mais, tinha acabado o seu conforto. E ele pede para si a morte. E naquele momento é como se ele estivesse falando para Deus:
Se não for para ter conforto nesse mundo, me manda embora daqui. A preocupação de Jonas não era fazer a vontade de Deus. Jonas era um homem mais preocupado com o seu conforto do que fazer com que 120 mil pessoas fossem salvas do inferno. Agora eu pergunto para você, nesse tempo, você tem pedido para Deus te tirar desse mundo porque acabou o teu conforto? Porque algumas coisas mexeram, algumas coisas estão abaladas para esse tempo? Ou você tem pedido para o Senhor te tirar desse mundo porque você não tem conseguido atingir os objetivos que Ele tem para a tua vida? Eu creio que a maioria, quando pede isso, é porque mexeu na zona de conforto. E deixa eu te dizer uma coisa: não se apegue à zona de conforto, não se apegue àquilo que te dá facilidade, não se apegue às facilidades que por um tempo talvez você possa ter tido, porque se aquilo foi perdido de maneira injusta por causa do inimigo, você pode ficar tranquilo, que no momento oportuno Deus vai te restituir. Se você deu por má administração, fião, vai ralar de novo, porque você foi cabeçudo e você vai ter que conquistar tudo de novo, com a força do teu braço. Lógico que sempre Deus vai dar uma ajudinha ali, se você tiver com Ele. Mas se for má administração, você vai pagar o preço. Agora, se foi por alguma coisa que Deus teve que tratar na terra, como está acontecendo agora, se foi por alguma coisa que você, de maneira... no primeiro momento você não tinha nada a ver com isso, pode ter certeza, Deus vai restituir em dobro aquilo que você perdeu. Só não fique murmurando, pedindo para ir embora daqui, só não fique murmurando, porque há um propósito sobre a vida de cada um, há algo que o Senhor quer fazer para que o nome dEle seja glorificado na vida de cada um aqui. Porque, por exemplo, vou dar o exemplo de Jó. Jó foi um cara que, ele perdeu o que perdeu, ele não tinha nada a ver com isso. Ele não perdeu por má administração, ele era um excelente administrador. Tinha lá as suas 7.000 ovelhas, parece que 5.000 camelos, 3.000 camelos, 500 jumentos, negócio. O cara era podre de rico na época. A história de Jó é contada por Moisés, então Jó é pré-Moisés. Ele era um dos patriarcas. E você vai ver que Deus, ele tinha um propósito de poder esfregar na cara de Satanás que muitas pessoas, que existem pessoas sinceras nessa terra, que o adoram em espírito e em verdade, e não pela zona de conforto que estão vivendo. E Satanás joga o quê? Ah, mas vai tirar o conforto dele? Não pode tirar. Perdeu tudo, praticamente de uma vez só. Passa-se alguns dias, perde todos os seus filhos, 10 filhos. Imagina você perder 10 filhos de uma vez só. Mas esse homem, ele estava ligado nos propósitos que Deus tinha para a vida dele. E logo no começo, em Jó 1:21, ele fala assim: nu saí da minha mãe, nu para lá voltarei. O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Ele podia muito bem ter falado: ah, Senhor, tira daqui, porque agora não dá mais, não tem mais filho, não tem mais ovelha, não tem mais nada, estou todo leproso, todo feridento aqui, fedendo, coçando com caco de telha, procurando caco de telha para poder se coçar. Mas ele entendia que através da vida dele, algo poderoso iria acontecer. E durante aquele momento onde ele vivia a sua maior dor, principalmente 3 amigos ficavam ali, recebendo acusação dos seus amigos, né?
É momento da gente avaliar também, será que nós não somos esses amigos de Jó, que quando o cara está na luta, a gente vai lá e ainda vai falar, cara, acho que você fez alguma coisa errada aí, hein? Você deve estar no pecado. E aqueles homens viram tudo aquilo que Jó vivia. E teve o último amigo, o quarto amigo, ele senta do lado de Jó e fica uma semana olhando para ele sem falar nada. E quando todo aquele tempo de prova passa na vida de Jó, Jó fala assim para ele assim, ó, vai lá e ora pelos seus amigos. Por quê? Porque aqueles homens precisavam receber a oração de alguém que tinha passado pelas lutas. Eles precisavam receber uma oração para quê? Para poder selar no coração, para poder selar na mente deles, que se um dia eles passassem por aquilo, eles teriam o exemplo de Jó na vida deles e poderiam glorificar o nome do Senhor também. Então ele fala no final, né, que de ouvir, Jó 42, verso 5, de ouvir com meus ouvidos te ouvia, agora os meus olhos te veem. E a gente, por um falso ensinamento da graça, nos ensinaram que a gente ia ver Deus assim. Todos os homens que tiveram um encontro com Deus, foram homens que souberam passar por momentos em que talvez a sua alma queria sumir daqui. Mas eles se apegaram na sua fé no Senhor e tiveram um encontro poderoso com o Senhor. Paulo foi ter um encontro com Jesus nos momentos de maior rejeição da vida dele. Moisés foi ter um encontro com Jesus na sarça, no momento de lutas internas, no momento de conflitos internos. Midian quer dizer conflito. 40 anos ali, ó, praticamente em conflito. Na verdade, são conflitos que vieram à tona para poder resolver a alma de Moisés. Porque a gente pensa que Deus permite conflitos na nossa vida para nos matar. Não, Deus permite crises, Deus permite conflitos na nossa vida para que para que o Senhor venha nos curar. Porque tem coisa, né? A gente é mal. A gente é mal, gente. Não pensa que porque você vem na igreja você é bonzinho. A gente é mal. E a gente é tão safado que a gente consegue esconder os nossos piores pecados escondidinhos nos recônditos da nossa alma. Sabe, aqui ninguém acessa. Aqui minha esposa não pode ver. Está aqui guardado. Aqui meu pai não pode ver. A gente deixa escondido. Mas o Senhor, Ele vai nos tratando, Ele vai vindo na tangente. Chega uma hora que Ele fala assim, ó, eu vou mexer nisso aqui agora, tá? E Deus, Ele aperta no ponto certo. Ele dá aquele aperto que a gente joga para fora. É o que está acontecendo no mundo agora. É o que está acontecendo na igreja agora. A igreja vivia cantando, né? Ai, quero te adorar. Ai, se necessário for, darei a minha vida por ti. Face a face quero estar contigo. Ah, é? Então vamos ver então, porque para estar face a face comigo não é assim não. Não é só querer. Precisa estar limpo de mãos e puro de coração. Quem subirá ao monte santo do Senhor? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Porque a igreja foi ensinada, não, vai lá que você vai ver Deus lá. Não vai ver Deus enquanto não tiver puro de coração. Jesus não é qualquer um para ficar aparecendo. Para quem não está disposto a pagar pelo menos algo da vida para poder se encontrar com Ele. Ah, eu quero tanto Jesus, o que você quer abrir mão para estar com Ele? Não, mas tem que abrir mão, estou fora. E a gente acaba nos tornando, éramos a igreja do jovem rico. E Deus com tudo isso nos tornou a igreja dos verdadeiros seguidores que vão atrás dele. Ele nos obrigou a gente a abrir a mão, ó, soltamos. É como se Deus pegasse o nosso pulso. Se a gente abriu a mão, solta. Beleza, agora você pode vir atrás de mim. Então, se tiver com o coração aperfeiçoado, eu te devolvo. A gente não precisa sair desse mundo. A gente não precisa agir como Jonas, não precisa agir como Elias.
A equipe do louvor pode vir para cá. A gente vê no verso 27, de Filipenses. Onde ele vai falar assim, ó, dizendo para os filipenses: vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça, no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Ou seja, eu quero que vocês sejam maduros a tal ponto, que não sejam crentes só no culto de domingo, que não sejam crentes só no culto de quarta, onde está na frente do pastor. Mas eu estou dizendo para vocês que se vocês se apegarem a isso, vocês vão ser crentes no dia a dia, na vida de vocês. E fazendo isso, vocês estarão glorificando a fé que crê no Evangelho. Não a fé que crê nas coisas desse mundo. Porque a gente ficou bombardeado, achando que esse mundo se resolveria por si mesmo. Sabe a pessoa que está doente, e ela acha que o tempo vai curar a cicatriz? A pessoa que precisa perdoar, né? Ela fala assim: eu vou esperar um tempo para perdoar, porque o tempo vai sarar. Não sara não, só piora. Só piora. Mas vai dizer, ele começa a trabalhar em nós, para que a nossa fé seja uma fé prática e não uma fé teórica. Porque a gente vai começar a olhar e ver pessoas que passaram por cadeias e estão firmes. Pessoas que perderam o seu comércio, que perderam a sua empresa, e estão firmes. Pessoas que perderam familiares com essa onda toda, e estão firmes. Crendo na mensagem do Evangelho. E vai falar: e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, ou seja, isso aí que as pessoas que não estão em Cristo estão vivendo, eles estão experimentando, que são provas evidentes daquilo que vai para o inferno, daquilo que não glorifica a Deus. Mas para vós outros, ou seja, para nós, é prova de salvação, isto da parte de Deus, porque vos foi concedida, olha para você ver, totalmente diferente dessa graça que nos ensinaram. A graça é o seu passaporte para ir para o céu. Olha aqui, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo. É uma graça, sabe por quê? Porque você vai receber uma recompensa depois. Graça é a porta que Deus abriu para que nós recebamos a recompensa por crer nele. A graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Pois temos o mesmo combate que viste em mim, ainda agora ouvis o que é meu. Eu creio que tudo isso que nós estamos vivendo, a partir de agora a gente não precise mais pedir para que o Senhor nos tire daqui. A nossa oração tem que ser daqui para frente falar: o que o Senhor quer comigo aqui? O que o Senhor espera de mim aqui? Porque sabe, existe um presente, uma graça que Deus mandou, que o Senhor Jesus deixou para nós, que se chama Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele é chamado de Consolador. E para que é o Consolador? Para te pegar no momento que você está derrubado, te colocar de pé. A função do Consolador, você está derrubado, você está caído, ele te pega com as mãos, te coloca de pé e fala: filho meu, agora eu vou te capacitar para que você volte a operar da maneira como eu te chamei. Para isso serve o Consolador. Olha o que ele diz aqui no capítulo 16 de João. Jesus falando: tenho-vos dito
estas coisas para que não vos escandalizeis. O que é escandalizar? Você não quer desistir. Você não fique chocado com tudo isso que está acontecendo. Não se choque com isso não, gente. Ele vos expulsarão das sinagogas. Tem muita religião, né? A religião, quando a gente conhece a Cristo, a religião nos expulsa dali. A gente não serve mais para operar em religião nenhuma. Mas vem agora em que todo o que vos matar, olha para você ver, é o que está começando a acontecer. É o que está começando a se desenhar, gente. Vão começar a nos expulsar das igrejas, vão tentar acabar com isso. E vai falar assim, mas vem a hora em que todo o que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. Porque estão tentando criar um novo Deus, estão querendo mostrar um Deus que não é Deus, um Jesus que não é Jesus. Isso farão porque não conhecem o Pai e nem a mim. Ora, estas coisas vos tenho dito, para que quando a hora chegar, vos recordeis de que eu vos-las disse. Não vos-las disse desde o princípio, porque eu estava convosco. Mas agora vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta, para onde vais? Pelo contrário, porque vos tenho dito estas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Às vezes você pode ter vindo aqui e falar, eu queria receber um chu do pastor lá, e ele vem falar para eu aguentar firme nesse momento de dor, que o negócio vai pegar, que é para a gente continuar assim. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Ou seja, o Consolador só vem porque tem luta. Quer ter experiência com Deus? Resiste à luta que o Consolador vem. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Verso número 12. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Sabe? Tem muita coisa ainda que eu queria falar para vocês, mas eu sei que tem gente que não aguenta. Tem muita gente que se eu falar o que realmente é, o cara não aguenta. Mas pode deixar que o Espírito Santo está trabalhando nas nossas vidas para que um dia você possa suportar receber isso. Tem pessoas que estão mais perto de mim que acabam recebendo mais daquilo que a gente já sabe. Estão mais preparadas para receber isso. Não se escandalizam. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso é que vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. A tua vida é uma anunciação. A tua vida é um outdoor para aqueles que estão te acompanhando. A tua vida é um porta-voz do Consolador que opera dentro de nós. E a gente precisa fluir nisso. E deixar esse papo de ir embora daqui. Está somente no dia que Ele quiser nos levar. Está somente no dia que a última trombeta tocar, e num abrir e fechar de olhos, nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com o Senhor nos ares e encontraremos com Ele nas nuvens. Sim, nós voltaremos, 30 minutos depois voltaremos, nosso corpo transformado, para poder continuar a boa obra nessa terra. Porque como ele diz em Filipenses 1, capítulo 6, porque tenho certo isso, que aquele que começou a boa obra em vós, há de aperfeiçoar até o dia do Senhor Jesus.
Vamos colocar em pé? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar. Pai, eu quero te agradecer. Te agradecer, meu Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem operado em nossas vidas. Nos perdoa, Senhor, pelos momentos que a gente quis sumir desse mundo, meu Pai, porque entendemos que há um propósito sobre as nossas vidas para que o Teu nome seja glorificado. E quando nós entregamos a nossa vida a Ti, meu Pai, nós não entregamos a nossa vida para um conforto no céu, meu Pai. Nós entregamos a nossa vida para que o Teu nome seja glorificado. Pai, em nome de Jesus nós Te amamos. Em nome de Jesus nós clamamos pelo Teu Consolador. Em nome de Jesus, cada um de vocês receba a porção do Espírito necessária para vos conduzir em excelência para esse tempo, porque esse tempo tem um fim. Esse tempo tem um fim, essa luta tem um fim, essa luta breve acabará. E sairemos desse momento mais forte. Sairemos desse momento entendidos daquilo que acontece no mundo espiritual. Sairemos desse momento mais perceptivos naquilo que Deus tem para a nossa vida. Receba uma porção do Espírito poderosa. Você que está na tela, assistindo na internet, receba esse consolo do Espírito, porque você não precisa ir embora deste mundo. Você pertence a este mundo e é agente transformador dele, em o nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe.